Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Bitcoin a 105.700 dólares. No momento exato que eu gravo esse vídeo para você, o Bitcoin que segue na tentativa de romper a resistência mais crítica de todas. E essa resistência pode sim acelerar muito as altcoins que agora estão em um novo patamar, acredite se quiser. Eu quero te mostrar neste vídeo tudo que a gente está considerando para o Bitcoin e para as altcoins. Então fica até o final que eu tenho conteúdo muito bacana para te apresentar. Muita gente vai ficar de fora, sim, porque está com uma visão extremamente bearish. E como o mercado é contraintuitivo, você deve avaliar com muito carinho o que está acontecendo. Eu vou te mostrar exatamente esses movimentos contraintuitivos. Mas é claro que eu vou pedir para você deixar nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise amanhã. Já separamos as gemas e amanhã a gente tem análise de diversos ativos, então os comentários estão abertos para você. Vamos começar com o Bitcoin. Teve reserva de Bitcoin? Não. Foi aprovada? Não. Vai demorar 180 dias? Sim. No entanto, a gente viu algo muito importante. Um presidente dos Estados Unidos, a economia mais importante do planeta, de fato, assinou uma ordem executiva criando uma força-tarefa para avaliar, para discutir, para mergulhar justamente na criação de uma reserva estratégica de ativos digitais. Espera aí, não é o Bitcoin apenas? Exatamente. A gente não está falando apenas do Bitcoin e sim de outros ativos. Podemos estar falando de stablecoins, algumas sim altcoins. O programa é aberto, é amplo e isso coloca sim o mercado também de altcoins em um novo patamar. O que poderia ser ruim, não é ruim, é ótimo. Por quê? Porque a gente vê que o gráfico está se sustentando. Ele está se sustentando por quê? Porque os investidores estão entendendo, pera, é oficial agora. O governo deu uma canetada ali e está num caminho muito importante que vai levar outros países pelo mesmo caminho. Temos também a queda da SAB 121.121, se eu não me engano é este o número, que era uma lei que impedia que bancos fizessem custódia de criptomoedas. Isso foi derrubado também ontem à noite, ou seja, isso também é extremamente bullish para o mercado cripto. Muita gente também estava com medo do quê? Do aumento da taxa de juros no Japão. Esse aumento da taxa de juros aconteceu e logo em seguida o mercado começou a acelerar. Eu falei para muitos integrantes do Grupo Prêmio, Grupo do Desafio, que normalmente o mercado precifica estes eventos anteriormente. Então, se existe uma expectativa ruim de que algo vai acontecer e isso vai ser ruim, o mercado já vai precificar e foi exatamente o que a gente viu. O mercado precificou antes um evento ruim de aumento da taxa de juros no Japão e a partir do momento que aconteceu este movimento, vimos uma aceleração. Então, em linhas gerais, a gente está, sim, com um cenário extremamente bullish, um caminho aberto para ter uma reserva estratégica de ativos digitais. Tem uma senadora pró-cripto, encabeçando essa força-tarefa. Os bancos agora vão poder custodiar as criptomoedas. Isso abre também um leque de opções para os bancos e também atrai muito mais players indiretamente para este mercado, que é o nosso mercado. Então, a gente está vendo uma evolução muito saudável. Só que o gráfico precisa confirmar. É a verdade. A gente está vendo vários cenários positivos, a gente está vendo muitas coisas acontecendo, só que o gráfico tem que nos levar ao rompimento. E a gente está muito próximo, 105.800. A gente está ali. Acima dos 106, a gente tem um fechamento. A gente precisaria fechar acima de 106, mas se isso acontece, a gente vai ter o fechamento
mais alto da história do Bitcoin, o que abriria espaço para valorizações ainda mais agressivas. Acima dos 110, que eu não vejo que seja um topo importante, a gente vai buscar 120, 140 mil dólares, que é o alvo intermediário do P-Cycle Top. Muita gente tá fazendo graça falando assim do psico, né? Como se fosse um psicopata, mas não, é o P, ó, vou colocar aqui, ó, P-Cycle Top, cadê ele? Vamos olhar, tá aqui, ó, PI Cycle Bitcoin Top Indicator. Eu gosto desse indicador, ele tem umas médias bem interessantes e ele ajuda bastante na identificação do topo do mercado. E não, 140, 141 mil dólares não é o topo do mercado. Mas a gente tem que ficar de olho inicialmente neste rompimento desta linha. O dia não acabou, muita coisa pode mudar. Sim, essa é a verdade. Só que o macro segue o ultra bullish. Por quê? Vamos colocar no semanal. Se a gente apaga tudo aqui, olha só como estamos no semanal. Está extremamente saudável, segue saudável, com indicações de alta ainda maiores. Se a gente vai para o mensal, então, nem se fala. Ah, acabou, já era, é queda, vai derreter. O mercado está imprimindo aqui o que pode ser uma vela de alta mensal muito grande. Sim, a gente tem ainda 7 dias e 9 horas para o fechamento do mês. No entanto, a gente está vendo um cenário bem bacana e interessante para este mês, principalmente se a gente romper essa faixa. Se romper essa faixa, se a gente fechar a semana em pontos mais elevados, a gente tem tudo para ter um mês espetacular e levar os próximos meses para um movimento ainda mais espetacular. Então, estou monitorando da mesma forma que estava ontem, 106 mil dólares. Começou a fechar acima, as coisas começam a ficar bem bullish. Começou a fechar abaixo de 99, 100 mil dólares, aí a gente vai olhar para faixas de retração de Fibonacci. A gente tem que estar pronto para tudo no curtíssimo prazo, sim. Macro, ultra bullish, micro, a partir do momento que a gente confirmar esse rompimento dos 106, fechar dia posterior acima, a gente vai aumentar em muito também a probabilidade de busca por faixas mais elevadas. Enquanto isso, esteja preparado para tudo. Ah, Luan, não acredito, eu tenho que ficar olhando para cima e para baixo. É isso mesmo. Não tem o que fazer, não tem como fugir, porque o mercado é assim. Não adianta você só ter uma visão. Se você só está vislumbrando alta, você pode acabar quebrando a cara em uma correção. Então tenha a sua estratégia feita para o caso de subir e para o caso de descer, combinado? 106, 100 mil dólares são as faixas críticas. Antes de continuar, peraí, eu estou esquecendo alguma coisa. Não, não estou esquecendo não, é você que está esquecendo. Você esqueceu de se inscrever no canal. Já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo. E aperta o like, ajuda muito o canal a crescer. Bitcoin então, maravilhoso. Temos alvos bem acima. E as altcoins? Estamos muito próximos de romper as máximas anteriores. E este cenário pode levar a uma aceleração ultra agressiva para as altcoins alcançarem a valorização e o movimento do próprio Bitcoin. Só que as altcoins, elas tendem a valorizar muito mais. Então a gente está olhando o quê? Um atraso das altcoins versus o Bitcoin. É o que a gente sempre vê. O mercado ele tem um atraso. Você vê que o Bitcoin vai antes, aqui está marcado em vermelho, e as altcoins, elas buscam esta valorização, só que uma vez que tem um market cap muito menor, elas têm uma valorização muito maior, buscam esta equiparação de movimento posteriormente. Então a gente tem sempre um lag, ou seja, um atraso do Bitcoin versus as altcoins. E fica bem claro aqui, a gente sai lá daquelas faixas inferiores, acelera. Acumula, 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 e ainda bem distante da valorização. Acelera. Acelerou tudo que poderia? Não. A gente está vendo um movimento de lag que pode sim nos levar a uma aceleração bem extrema para as altcoins. No entanto, a aceleração que é mais agressiva para as altcoins acontece quando o Bitcoin já começa
a desacelerar ou tem um rompimento do topo anterior. Foi o que aconteceu aqui, a gente teve um rompimento do topo anterior e a gente viu uma aceleração, e é o que eu acredito que a gente vai ver pós-rompimento deste topo. Por quê? Porque a dominância, você vê que ela está acelerando nestes últimos dias. No entanto, ela não consegue formar um pivô de alta, ela não consegue romper, ela não consegue acelerar. E tem um X, tem um pontinho bem crítico, que leva a um patamar diferente agora as altcoins. Reserva estratégica de ativos digitais. Todo mundo agora está de olho e fala, peraí, não é só do Bitcoin? Então os Estados Unidos podem acumular. É óbvio que não vai acumular uma meme coin ridícula, mas vão acumular alguns ativos. Alguns estão de olho. XRP vai ser acumulado. Solana, Ethereum muito provavelmente. Mas outros ativos estarão na reserva estratégica dos Estados Unidos? A gente não tem como mensurar. Mas a gente olha para o movimento das altcoins ontem e o movimento hoje, e a gente começa a reparar que existe um cenário interessante para elas. Elas podem sim acabar vendo uma movimentação bem forte, principalmente com a dominância caindo. Só que o que acontece? Muita gente vai ficar de fora. Porque a maioria das pessoas quer comprar quando? Quando que as pessoas querem comprar? Quando está subindo. Eu venho escutando, eu quero comprar XRP, eu quero comprar XCN. Vou te mostrar aqui rapidamente XCN. Vamos aqui, XCN. Todo mundo quer comprar quando isso acontece. XCN. Não é isso aqui, eu quero um outro gráfico. XCN.P não, eu quero um na carteira Spot. XCN. 2 semanas. Quanto que subiu? Ninguém falava, né? Agora todo mundo falando. Subiu 900%. E as pessoas querem comprar. Ai, meu Deus do céu. Todo mundo quer comprar quando acontece isso. Subiu 900%. Vou repetir. 900%. Em 2 semanas, ele chegou a subir até mais. A gente puxa daqui até aqui. A gente tem 1.184%. Certo? A gente está com o RSI em super sobrecompra no semanal. E aí tem muita gente que quer comprar agora. O que acontece quando um movimento de um ativo nos leva a tamanha valorização? Logo vai começar a acontecer o seguinte. Uma acumulação, muita gente começa a comprar e aí tem a correção. E aí quem quer entrar no mercado eufórico e cego, acaba comprando o quê? Acaba comprando esse topo. O ativo corrige e olha, seria natural uma correção, vou usar este fundo aqui, uma correção natural 0019, 0015, 0012, estamos falando de um ativo em 0025. Seria plausível ele corrigir 50%? Tranquilo, sem estresse nenhum, tá? Do topo, e com certeza muita gente compra topo, 57, 58, 60%, tranquilo. É aqui que muita gente acaba perdendo dinheiro. É justamente neste ponto que muita gente comprou vários ativos recentemente. E agora muita gente fala em bear market. Quando os ativos estão fazendo justamente este movimento aqui, tá? Isso aqui é natural, para uma nova pernada. O que tira muito a gente é a euforia e o medo. Euforia e medo. Você pode até manjar, você pode até ser o sabichão do gráfico. Só que se você não tem emocional, se você não tem uma estratégia, se você não tem um plano, se você não realiza lucro pontual quando ativos têm este tipo de valorização, se você não faz a menor ideia do que é um RSI em sobrecompra, você provavelmente vai perder dinheiro. E esta é a dura verdade, é o que eu venho repetindo todo santo dia. Muita gente compra quando não é para comprar, quando é para vender, e vende quando é para comprar. A gente está vendo várias oportunidades e muita gente vai ficar de fora. Muita gente vai ficar de fora. E vai comprar com o quê? Com um ágio, ou seja,
Quando o ativo vem aqui, quem comprou aqui já está desesperado, está vendendo, tá? E aí quando o mercado volta a subir, as pessoas compram justamente aqui. Então é o seguinte, perdeu essa alta, tá? Perdeu uma alta de 1000%. Aí amarga um prejuízo de 70%. E aí faz o quê? Olha só como é interessante. Comprou aqui, vendeu aqui, perdeu 70%. Vai comprar com 300% de ágio, que vai comprar num preço muito mais alto. E aí quantos tokens você comprou aqui? Porque quando você compra aqui, você compra numa quantidade X. Só que você perdeu 70% do seu capital. Quando você vem comprar aqui, você compra muito menos tokens. Ou seja, você está fazendo justamente o que 96% das pessoas fazem, que é comprar quando existe euforia, vender quando existe medo. Quando na verdade você deve comprar quando existe medo, vender quando existe euforia. Muita gente agora está olhando ativos como este. Deixa eu ver o que mais. NGL está começando a subir. Estes e está falando assim, isso aqui é um lixo, não vai subir. Só que comprou aqui. É isso? Ou está aqui, está com medo. Ah não, é bear market. Porque o Bitcoin ele vai simplesmente fazer uma armadilha mirabolante e vai a 60 mil dólares. Mesmo que isso acontecesse, quem levanta essa bandeira de bear eterno não vai comprar em 60, vai falar em 40, vai falar em 30, vai falar em 12. Não vai comprar, é o que sempre acontece. Então o que você deve fazer? Olha o gráfico. Total 3. A gente não está mais bullish do que bearish? Na minha humilde opinião, sim. Luan, você está repetindo algo que você apresentou 3 dias atrás. Exatamente. Por quê? Porque eu venho aqui todo dia para martelar na sua cabeça conceitos básicos de tendência, ou seja, a tendência é a sua amiga, the trend is your friend, e de contra-intuição. Compra quando existe medo, vende quando existe euforia. Temos diante de nós padrões gráficos que rompem para cima. Já pensou se ficar de fora de uma aceleração? Porque o Jarbas falou que é bear market das criptomoedas ou bear market das altcoins. Eu respeito todo mundo. Mas o seu trabalho como investidor, e obviamente você não estaria me assistindo se você não fosse investidor, eu vou analisar com cuidado o que o Luan está falando, o que o Jarbas está falando, o que o Alfredo está falando, o que o José está falando, e aí você consolida. Muita gente está tomando decisão por emoção. Isso é danoso, sim. Luan, mas a dominância não cai. Eu estou com medo. A dominância não cai. Só que a dominância, ela está justamente... Você já deve estar careca de saber igual eu. Acumulação. A gente teve um rompimento de um padrão. Luan, mas e se o Bitcoin for para 140 mil dólares e a dominância subir junto? Ótimo. Sabe por que é ótimo? Se isso acontece, vou te explicar. As altcoins vão subir junto, certo? Porque o Bitcoin é um farol. O Bitcoin empurra todo mundo. A gente vai ver uma valorização do Bitcoin, uma valorização aqui, uma alta na dominância. Só que quando isso aqui acontecer, isso vai acontecer porque é uma questão psicológica, de comportamento humano. Expliquei isso já nos últimos vídeos, confira. Quando isso acontecer, a out-season será ainda maior, porque a gente está falando de uma transferência de dinheiro muito maior. Então, o que a gente tem que olhar? Olha com carinho para as oportunidades, porque este é o farol e estes aqui são os indicativos do que a gente tem pela frente. Potencial valorização. E a gente tem o que? Lag. O que é o lag? É um atraso do movimento do Bitcoin para as altcoins. As altcoins sempre estão atrasadas. Elas só buscam o Bitcoin em uma aceleração ridícula quando a gente está na parte final do bull market. Mas até lá, o que você tem que fazer?
aproveitar as oportunidades que o mercado está lhe dando. Só que eu devo lembrá-lo, isso aqui não é um vídeo indicando compra, muito menos venda. É apenas um vídeo educacional onde eu mostro o que eu estou fazendo, o que eu vou fazer, além de apresentar alertas com base no gráfico. Faça a sua própria análise e invista com total responsabilidade, pois no final você é o único responsável por investir o seu dinheiro. Eu estou investindo, eu estou me protegendo, eu estou realizando pontualmente, eu estou acumulando bons projetos. Tenho setores específicos que eu invisto. Por quê? Porque a gente também está de olho o quê? O que o Donald Trump falou ontem? Vamos transformar a América na capital da inteligência artificial e das criptomoedas. Entendeu? Não preciso ser mais claro. Se você quer ter acesso a tudo que eu faço, minha carteira de investimentos, minhas metodologias, minhas estratégias por trás dos investimentos e dos trades, você quer ter diversas aulas para te dar base, suporte sólido, quer ter um suporte 1-1 comigo, você tem isso tudo no nosso grupo Premium, Grupo do Desafio. São 2 grupos fechados em que você tem acesso completo à minha pessoa e aos meus investimentos. Pouco mais de R$1 por dia no plano anual e mais barato no plano vitalício. E ainda tem um desconto em parceria com a nossa corretora, com a corretora que a gente trabalha. Você quer saber mais? Você quer mais informações? Clica aqui no link da descrição. Vai lá na última mensagem, que é o nosso grupo do Telegram geral. Vai lá na última mensagem, vai ter um @oficial no FX, clica na arroba e um chat com o nosso time será aberto. A gente vai te passar todas as informações. Entenda que existe uma janela de oportunidade? Existe. E ela acaba logo, logo. Então não fica dormindo no ponto. Acorde, porque este ciclo ele está mais próximo do fim do que você imagina. Não acho que vai acabar na semana que vem, mas a gente já está numa jornada bem longa para este bull market e você tem que aproveitar, senão você vai ficar de fora. Ou pior, você vai comprar topo. Vamos às gemas que você pediu, começando de LMWR. Vejo e sigo a mesma visão de correção com volume vendedor descendente, está numa área de Golden Pocket. Na minha humilde opinião, é uma faixa de buy zone interessante. Só um lembrete, gemas são perigosas. É a classe de ativo mais perigosa que existe. Por quê? Porque eles têm um market cap pequeno. Uma vez que você está trabalhando com ativos de market cap pequeno, eles podem sumir, eles podem ir a zero. Os projetos podem desvalorizar e ir a zero. Sim, é um risco, mas é o mesmo tipo de projeto que tem o potencial de valorizar 30, 50, 100, 500 vezes. Eu já vi acontecer e muito provavelmente a gente verá vários projetos tendo esse mesmo movimento. Mas não esquece que o risco está do teu lado, ele está abraçadinho, dormindo com você. Se você não estiver pronto, você vai quebrar a cara. Então, coloca um capital que você está, de fato, consciente de arriscar neste setor, nesta categoria de ativos. Maravilha? Vejo faixa de buy zone interessante para LMWR. Masa, idem, tá numa correção, tá numa faixa de buy zone Golden Pocket 61878.6. GTI, idem, tá sustentando um suporte. A gente está vendo uma correção de 700 milhões de semanas, o que abre espaço para buy zone. Este é um DeFi AI, para muitos aí estão de olho, fique atento. Tome fundo duplo, faixa de risco e retorno extremamente interessante. Artifact tá fazendo parceria com a Epic Games, está ainda em uma faixa de buy zone 61878.6. Estude este projeto, não vou falar nada além disso. Orca, voltamos a uma área crítica. A gente teve um teste de rejeição na semana passada, vamos acompanhar esse ponto. Por quê? Tem que sustentar na semana que vem e responder positivamente. Esta é uma faixa de buy zone, no entanto, se perder a área de 2,90, pode ter que
sim uma correção bem mais agressiva, que está uma correção aí de 30% adicionais. Então fique de olho. EXVG, mega geminha. Por que geminha? Market cap de $500 milhão, muito pequena, acredite, é micro gema. No entanto, abre oportunidade para quem gostar do projeto da casa de game. MBS, a gente vem falando sobre MBS, também game, parceria entre Puma e Meta, ombro, cabeça, ombro, interessante, está em uma área de Golden Pocket. Lina, muita gente gostando de Lina, muita gente de olho em Lina. Lina está num ponto crítico de suporte. É, para quem está de olho no ativo, uma faixa de buy zone também interessante. NGL tendo uma leve reação no dia, na verdade na semana, tá? Mostrando uma valorização. A gente está recuperando aqui a faixa de 78,6. Fechamos a última semana de forma bem bearish. Pode ser que a gente recupere e tenha uma movimentação. Ativo com um projeto bem interessante, vale a pena você ficar de olho. Virtual, gente, falei de virtual recentemente, vou repetir, eu não compro nem pensar, por quê? Subiu, vamos lá, 18, 19 mil% em 3 meses. Não compro ativos que subiram 19 mil%, e ainda mais estão em faixas mais críticas. Eu consideraria isso aqui até, tá para ser bem sincero, eu não vou mais considerar esse fundo ascendente não, porque nem é um fundo ascendente tão válido. Para mim, virtual somente a partir de $1. Tá? A partir de $1. Ah, mas bateu 5. Para mim é a partir de $1. Eu não posso ignorar o fato de este ativo ter subido tanto. Tá? Ah, comprei aqui. Pô, você está lindo. Comprei aqui, tá lindo. Comprei aqui, tá lindo. Ah, comprei aqui. Não tá lindo, tá feio, tá? Então muito cuidado com este ímpeto de alta e aí você compra a topo. Fica de olho aí porque é complicado. Usual, tá indo lá achar petróleo. No entanto, sendo extremamente sincero, eu prefiro comprar depois que ele caiu, vamos lá, 80%. Do que comprar ele aqui. Eu sei que tem uma galera que tá amarrada, presa em usual acima de $1. Isso faz parte. É uma gema. Só que cuidado com lançamentos, cuidado com acelerações muito grandes. Tá? A gente não tem nem o RSI marcado aqui, mas cuidado com acelerações como essas. Não é interessante. Traçando do Fibonacci, vou ter que traçar daqui, né? A gente está numa faixa crítica. Deixa eu dar uma olhada no gráfico diário. 12 horas. A gente não tem muito o que falar aqui, sendo extremamente sincero. Tem uma pseudo cunha aqui. 12 horas. Ou um canal. Acho que é um canal. Canalzinho de baixo. Seguinte, para este cara aqui, ficaria bom pós-rompimento acima de 0,40 cents. Rompimento, teste, aí sim. Então ele tem que dar uma indicação de força, tem que ter uma movimentação de alta aí, senão... Pau, olha aí, muita gente estava querendo ver o Pau, tá aí, pronto. Aí ó, quinta série. Todo mundo faz a piadinha, vamos fazer também. Pau está em buy zone, de acordo com o gráfico, lembro você. Tivemos uma porrada para cima, correção 618. Porrada para cima, correção 618. Isso aqui é uma faixa de buy zone, tá? Então, se você quiser investir, pode ser interessante. Avalie com cuidado. Estude o PAL. Vamos para a IFAM. Eu odeio esses gráficos, sério. Olha só, sustentando 88,6, candle de força, importante, relevante. Pode sim ter mais movimentações de alta, vamos dar uma olhada no gráfico diário. Ficaria mais bullish se visse este rompimento aqui. Eu vou até ajustar, ó.
Esse rompimento aqui já é suficiente, tá? Para você que tá de olho em AIFAN, ele tem que subir acima de 0,028. Se ele subir para 0,030, 35, voltar a corrigir nesta área, pode ser que a gente veja um ombro, cabeça, ombro, teste, reteste, rejeição e abre espaço para mais valorizações, tá? Então, tá interessante, não tá ruim não, AIFAN. Tá melhor do que usual. Elica e Laika. Bateu retração de Fibonacci aqui, beliscou, ficou próximo de 618, tá ainda numa área de buy zone, tá numa acumulação, mas está sustentando, que é um ótimo sinal, tá, para uma gema. Sequoia, nossa senhora, eu estava buscando petróleo. Nem sei o que falar. Muitos estão falando bem do projeto, mas não adianta falar bem do projeto. A gente teve, segunda-feira subiu, terça-feira subiu, quarta-feira já indicou baixa, já tá colocando baixa de novo. Não sei, pode ser uma mega oportunidade, tá? Mas aqui, gráfico feio, não tem muita informação, tá? Ficaria de olho agora neste ponto, porque ele tá fazendo um pivô de baixa no 12 horas. Tá, ele fez fundo, topo, descendente, tá perdendo aqui, ó, perdendo os fundos. Próximo alvo é aqui, então talvez em 0.030 Sequoia, pode ser interessante. Griffin, muita gente me pede, tá aqui 0.47, 0.40. Não vejo oportunidades claras, a não ser que ele bata nesses pontos. Ah, Luan, bateu, diário, bateu, maravilha, bateu mesmo. Então aqui já tem uma faixa de buy zone. Então, 0,47, 0,40 são as faixas interessantes. LOF. Vamos ver esse LOF. Tá sustentando aí no suporte. Horrível. Compras somente se fizer um pivô de alta. Então a gente teve topo, fundo, topo descendente. Aqui, é um fundo ascendente, tá bom, é um fundo ascendente, primeiro fundo ascendente. Então tem que romper 0,082. 0,082. Rompeu 0,082, aí a gente tem um pivô de alta no gráfico de 4 horas, pode aumentar a probabilidade dele buscar faixas superiores. Sem isso, esquece. SPEC. Vamos SPEC. Não bom, tá? Não bom. Não tá interessante, não. Aqui tem um topinho duplo, não conseguiu romper, voltou. Tá numa área agora de suporte. Se perder essa área de suporte, as coisas ficam feias. Tem o suporte aqui, senão ele vai lá para 4 dólares, tá? Então, risco e retorno não é dos mais interessantes, porque a gente ainda tem faixas inferiores. Cara, que horrível esse gráfico, viu? Bybit. Não. Coinext. Putz, isso aqui tá horrível, gente. Não dá nem pra analisar, não tem nem o que falar. Sério. Odeio esse tipo de gráfico. Saiu ontem e não tem informação. Ah, não, Luan, mas é de maio. Tá bom, fez nada. Fez nada. Quem investiu em maio, tá aqui, ó. Tá bom? Fez nada. Tem que romper essa área, tem que mostrar pelo menos um ímpeto aqui. Mas só investiria pelo projeto. Eu não tenho, tá? Não tenho projeto. Só investiria pelo projeto se eu gostasse muito, porque isso aqui tá medonho. Caspa. Reagiu. A gente já tinha analisado previamente, reagiu. Teve um suporte aqui, tá? Suporte. É uma faixa clara, só que a gente tem também, não adianta. Isso vai deixar o ativo chato. A gente tem a resistência. Aqui é o seguinte, ou você compra no suporte, ou você compra pós-rompimento. Comprar muito longe do suporte, que está em 0,10, ou comprar muito próximo da resistência é cilada bino. Então aqui, o que eu olharia? Rompimento confirmado.
Tá? Ou, semana que vem volta a ter um pullbackzinho, aí vale a pena porque você se aproxima do suporte. Se ele perder o suporte, você pode sair, pode estopar, é investimento, mesmo assim. Se ele perder as bases para você, ele poderia cair até aqui, 50% e tal, tal, tal e tal. Mas, do ponto de vista gráfico, essa é a minha visão. E game, outro ativo despencando. Por que eu investi? Já te falo de antemão, investi, tá? Comprei bem aqui em 0,10 baixo. Porque é um agente de AI que caiu nada menos do que 60%. Na minha compra tinha mais de 60% de queda. E tem um market cap interessante, tem um projeto bacana. E na minha humilde opinião, tá dentro do hype que eu quero estar exposto. Então, do ponto de vista do risco e retorno, acaba sendo extremamente interessante. É um gráfico legal? Não, não é. Só que eu investi pelo projeto, entendeu? Então, isso é válido também. E essa análise vale para outros projetos também, inclusive alguns que a gente analisou aqui. Você olha para o projeto, o gráfico está mostrando que, putz, ele despencou. Tá bom, você entende os pontos do projeto, entende que é um bom projeto? Entendo. Então, beleza. Então, você pode se expor de acordo. Não é cegamente, não é que nem um lunático dando all-in. Por quê? A maioria das pessoas compra aqui. Quando está aqui, as pessoas não querem comprar. E aí perde o quê? O potencial. Ficam de fora daquela alta nuclear. Altas? É só 150%. Vai achando. A gente tem as melhores oportunidades quando ninguém está de olho. Tem um monte de gente que gosta de comprar topo. Eu não sou um deles. Maravilha? Já deixa o like, já se inscreve no canal e não esquece de participar do nosso grupo do Telegram geral. Tem muita informação de qualidade. E a gente vai trazer a atualização do fechamento do dia e da semana lá no grupo geral. Então não fique de fora. E eu desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.